cena no deserto Mojave, na Califórnia, há 5 anos. Noite. Sliders. Dimensões paralelas. Eles vêm levarem minha filha para fora do quarto. Aqueles seres horríveis. Porque eles nos controlam de tal forma que a gente não pode fazer nada. Você vê um sequestrador pegar sua filha e... Um horripilante encontro noturno. Abduzidos incapazes de resistirem aos comandos de seres extraterrestres. Será que pessoas estão sendo abduzidas por visitantes alienígenas? Ou são apenas casos de imaginação fértil? Olá, eu sou Tim White. Nesse programa especial de Sightings, tentaremos responder essa pergunta e determinar se alguns de nós já conseguiram fazer contato. Neste programa especial de Sightings, durante 20 anos, 4 amigos procuraram uma resposta. O que aconteceu numa remota planície do Maine? Se eu não cooperasse com aquelas coisas, eu ia morrer. Uma família de trabalhadores do Missouri tomou parte numa experiência extraterrestre. Sei o que vi, o que senti. E sei o que está acontecendo comigo. Numa reportagem exclusiva, um membro da família se confronta com o passado pela primeira vez. Como se sentiu em uma ocasião? Com medo. Toda a sua vida de adulto, uma professora da Filadélfia tentou conviver com horripilantes memórias. Mandaram eu me despir e eu fiquei envergonhada. Eu não queria me despir, mas mesmo assim eu não conseguia parar. Será isto produto de uma imaginação ativa fora de controle? Ou simplesmente um sonho? Ou uma doença mental? Ou poderá ser o impensável? Poderá a abdução ser uma realidade? As pessoas me perguntam por que se interessa por isso. Minha resposta usual é: por que você não se interessa por isso? Este é um especial que vai fundo e além sobre os segredos das abduções alienígenas. Visões. Fantasmas. OVNIs. Percepção extrasensorial. Paranormalidade. Mente. Desconhecido. Sightings. Existe um maremoto das mais bizarras coisas. Há milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo que acreditam ter sido abduzidas por alienígenas. Para os abduzidos, a experiência é real. Um terrível pesadelo que se tornou realidade, vívida, tangível, traumática. Mas será que isso está mesmo acontecendo? O fenômeno. Eu odeio ser raptada. Você não sabe o que vai acontecer. Eu odeio o que fizeram comigo, com a minha mente. Eu odeio o que fizeram com o meu corpo. Não desejo isso para ninguém. As pungentes e consistentes narrativas dos abduzidos em todo o mundo, dizem os pesquisadores, são as provas essenciais de que a abdução alienígena é uma realidade. E foi isso que levou o folclorista da Universidade de Indiana, Thomas Bullock, a conduzir um estudo acadêmico de 20 anos sobre o fenômeno. Quando eu comecei a estudar as abduções, eu esperava que esses casos não passassem de alguma espécie de fenômeno psicológico. Possivelmente mistificações, mas nada sério, nada mais sério que isso. Mas havia algo peculiar nisto.
Eu vi uma consistência em tudo que não esperava ver e as pessoas pareciam tão sinceras e tão normais que ficou muito difícil atribuir esses relatos a outra coisa que não fosse uma genuína experiência. E o Dr. Bullitt diz que o fenômeno das abduções não é novidade. O conceito de ser abduzido por seres estranhos, podem chamar de seres sobrenaturais se quiserem, existe na espécie humana desde seus primórdios. O folclore está cheio de casos onde pessoas são raptadas por fadas e levadas para um reino encantado, que de certo modo é muito parecido com o interior de um OVNI, ou com outro mundo que as pessoas veem quando são levadas em viagem por um objeto voador em que elas perdem um período de tempo muito similar às histórias sobre as abduções por OVNIs. E as representações de tipos clássicos de alienígenas, o extraterrestre conhecido como o cinza e a clássica nave espacial em forma de pires aparecem através da história. E agora, na virada para o século XXI, essas imagens e ícones permanecem, mas as pessoas que descrevem estes seres de outros mundos não são mais apenas artistas e contadores de histórias. São pessoas de verdade que garantem que essas visitas aconteceram com elas. Para mim era inconcebível que pessoas estivessem sendo removidas por OVNIs para serem vítimas de estranhos procedimentos médicos. C.D. Bryan é um conhecido jornalista, autor de Fogo Amigo, a Sociedade Geográfica Nacional e Contatos Imediatos de Quarto Grau. Bryan começou a se interessar pelo fenômeno da abdução em 1991, quando ele soube que uma conferência sobre abdução alienígena iria ser realizada dentro dos sagrados corredores do NIT. Para mim parecia mais uma bela peça nova-iorquina sobre homenzinhos verdes levada no NIT. Nem por um minuto levei aquilo a sério. Mas no decurso dos 3 ou 4 dias da conferência, pensei, cada vez mais eu me inclinava a aceitar que talvez pudesse haver fenômenos não explicados e que cada vez menos eu me afastava da ideia de que essas pessoas eram loucas varridas, eram muito convincentes. Mas por que esses relatos de abduções são tão bizarros, tão inacreditáveis? Não admira que o fenômeno tenha virado prato cheio para os humoristas, cínicos e céticos. Se de fato as pessoas que dizem ter sido tivessem sido mesmo levadas por alienígenas, dariam uns 3.700.000 americanos. Olha, eu não sei quanto a você, mas se eu fosse proctologista, um exame retal é o suficiente para se saber tudo sobre a anatomia humana. Mas esses alienígenas ou são pervertidos, ou isso não está acontecendo de verdade. Tem muita gente que concorda com a afirmativa de Harlan Ellison, mas você deve se perguntar o quanto realmente se sabe sobre o fenômeno alienígena. Como ele começou? Quem é que acredita ter sido abduzido? Eu me atrevo a dizer que não importa o que você pense que sabe, não sabe toda a história. Para muitos pesquisadores de OVNIs, uma história superou o teste do tempo e permanece como a evidência mais irretorquível até hoje de que o fenômeno da abdução é verdadeiro. É a aventura de 4 amigos, todos participantes do mais bem documentado caso de abdução alienígena da história. Eles são conhecidos como os 4 de Allagash. A história deles começa em 1976, quando esses 4 homens, todos estudantes de uma escola de arte, se aventuraram numa viagem para acamparem no norte do Maine. Estávamos nos preparando para uma viagem de canoa de 11 dias através de um sistema fluvial que liga vários lagos a um rio chamado Sistema de Vias Fluviais de Allagash. Essa era a 4ª noite da nossa viagem de canoa. Após termos montado o acampamento, acendemos uma grande fogueira para servir de farol. Estávamos há 5 minutos no lago e Chuck Rack viu algo sobre o meu ombro. Eu tive a sensação de que alguém estava me observando por cima do meu ombro direito. Foi aí que eu me virei e reparei um objeto muito brilhante no céu. E imediatamente entrei numa espécie de estado de choque muito eufórico. E aí ficou claro para mim que aquilo era uma coisa muito fora do comum. Eu não sabia o que era aquilo, mas era uma esfera que estava andando sobre o topo das árvores, indo diretamente para nós. Eu não tirei os olhos daquela coisa. Ela mudava de cor, de uma luz amarela brilhante para faíscas de verde, para faíscas de vermelho, de uma maneira que a gente não podia dizer quando uma cor começava e a outra terminava. E tinha uma outra coisa estranha, uma espécie de pulsação, mas não era uma pulsação regular. Era um tipo de movimento fervendo.
O silêncio era total. Dava para ouvir uma pessoa sussurrar a 300 metros de distância. Aquela coisa não fazia barulho. Quando ela ficou diretamente sobre nós, a menos de 100 metros, eu peguei a lanterna e apertei o botão para ligar a luz e fiquei piscando para a esfera como se fosse um semáforo. E ele piscou a lanterna algumas vezes e logo que ele fez isso, essa coisa começou a se mover em nossa direção. Ela jogou um raio de luz direto em nossa canoa. Nós estávamos numa canoa de alumínio de 5 metros que se acendeu toda no meio da escuridão como se fosse um candelabro italiano. Quando isso aconteceu, meus amigos entraram em pânico e começaram a remar para a terra. Enquanto eu remava, eu fiquei olhando por cima do ombro, vendo aquela coisa chegando cada vez mais perto, mais perto, mais perto, e fiquei pensando que não tinha jeito de escaparmos daquela coisa. Quando voltamos para a Terra, o que nos pareceu quase um instantinho depois, nos viramos e vimos que a esfera estava agora pairando cerca de uns 12 metros acima da superfície da água, tão perto de nós que achamos que se atirássemos um objeto nela, a atingiríamos. Então, de repente, ela piscou. Ou, pelo menos, pareceu piscar. Foi como se a luz implodisse nela. E, a princípio, nós achamos que ela tinha sumido completamente, mas um segundo depois vimos essa coisa decolar. Podíamos achar que estávamos muito excitados quanto àquilo e muito eufóricos, mas em vez disso, parecíamos estar numa espécie de choque de sonambulismo. Eu me sentia tonto, eu me lembro, exaurido de toda a energia. E lembro-me de ficar lá sentado com a cabeça entre as minhas mãos sobre a mesa e Charlie Foltz estava junto ao fogo cutucando as brasas e de repente ele falou: "Ué, o que houve com a fogueira?" Eu reparei que a fogueira tinha se apagado, não existia mais nada. Não compreendíamos como o fogo tinha se consumido tão rápido. E a minha reação foi: deixa essa fogueira para lá, vamos dormir. Mas o fogo, que devia estar crepitando, era muito significativo, porque era a prova de que um período de tempo havia passado que os 4 de Allagash não podiam dar conta. É o que os pesquisadores de abduções chamam de lapso de tempo. De fato, o que aconteceu na floresta de Allagash em 1976 é típico de como quase todas as abduções começam. Uma estranha nave, um lapso de tempo perdido e, inicialmente, nenhuma consciência da abdução. A maioria das pessoas não acontece coisas fora do comum que elas não consigam explicar. A maioria das pessoas não vê bolas de luz que elas não podem explicar. A maioria das pessoas não vê pequenos seres junto à sua cama ou sofá. A maioria das pessoas não tem experiências de lapsos de tempo de 2, 3 ou 4 horas, das quais não podem dar conta. Isso normalmente não acontece com as pessoas, mas os abduzidos têm essas experiências constantemente durante sua vida inteira até. O número de pessoas com quem trabalho inclui um leque de tudo que se pode imaginar. Eu trabalho com tudo, desde um fazendeiro a um cientista da NASA com doutorado em pesquisa, até um coronel do exército. 8 psiquiatras já me procuraram para relatar suas próprias experiências. Apenas pessoas, gente comum. Não existe absolutamente nenhum padrão na escala socioeconômica, nenhuma dissidência. O fenômeno de abduções por OVNIs parece ser de âmbito mundial. Há muito tempo surgiram casos na América do Sul, na Europa, na Inglaterra em particular. O número de casos tem crescido quase exponencialmente. Quando fiz meu estudo em 1987, encontrei aproximadamente 300 casos na literatura. Voltando à data de 1992, mais 500 casos surgiram. Por isso eu diria que o número correto está na casa dos milhares, provavelmente bem mais. Daqui a pouco, como a gente se sente quando percebe pela primeira vez que é um abduzido? Tive a impressão de que fosse lá o que estivesse acontecendo. Se eu saísse daquela sala, eu jamais retornaria. Mas antes, uma aterrorizante experiência no coração da América. Nos sentamos na cama e nos perguntamos: o que está acontecendo?
E um retorno ao início do fenômeno das abduções. Eles tentaram enfiar um instrumento feito uma agulha bem abaixo do meu umbigo. Voltaremos em instantes com Sightings no sábado de Sci-Fi. Sightings no sábado de Sci-Fi. Os segredos das abduções alienígenas. Como isso aconteceu para milhares de pessoas? Apenas acordaram um dia e disseram, eu fui abduzido? Não, claro que não. Teve que haver um incidente, ou, como o caso que irão ver, uma série de estranhos e inexplicáveis eventos que levaram o abduzido a questionar a realidade de um modo bem profundo. Primeiros sinais. Para os 4 de Lagash, foi uma luz na vastidão e depois o lapso de tempo. Para a família Arens, que mora nas planícies do oeste do Missouri, no momento definitivo também estava presente uma luz, mas esta não surgia num bosque, estava invadindo o quarto de dormir deles. Eu não tenho nada a ganhar vindo a público dizer que sou um abduzido, mas de fato teria até muito mais a perder do que a ganhar. É uma experiência totalmente verdadeira da minha vida e não há ninguém que seja capaz de modificar o que eu penso. Eu sei o que vi, o que senti e o que aconteceu comigo. Olhando para trás, 1976 foi o ano em que o mundo virou de cabeça para baixo para Dan e Joyce Arens. Eles começavam a viver, já tinham um filho, Danny, e Heather era apenas um bebê que acabara de nascer. Tudo ia às mil maravilhas até que numa cintilante noite em que Dan e Joyce tinham acabado de se deitar, eles insistem que ainda estavam bem acordados, quando partilharam de uma aterrorizante experiência. Eu vi uma luz vermelha acima da janela e pensei que havia um incêndio lá fora. Eu tentei gritar para minha esposa, mas nada saiu da garganta. Talvez tenha sido o medo ou qualquer outra força não natural que paralisou o Dan. A parte mais estranha é que Joyce também estava paralisada. Eu estava deitada sobre o meu lado direito e eu senti uma coisa diferente. Eu não conseguia sentir meu corpo. Estava como que paralisada. A única coisa que podia mexer eram os olhos. Eu não podia falar. Na minha mente eu estava gritando para o Dan me ajudar porque achava que tinha alguma coisa errada comigo. Eu estava simplesmente paralisada. Então, tão subitamente como apareceu, a luz e a paralisia sumiram. Então, logo a luz desapareceu, eu fui capaz de me mover de novo, abri a cortina e olhei lá para fora e disse, o que é isso? E o que me surpreendeu foi que a Joyce disse, eu não sei. E nos sentamos na cama e falamos, o que está acontecendo? Heather estava no berço dela, de pé e com os olhos esbugalhados. Eu não sabia o que tinha acontecido. Mas nos abraçamos e dormimos. O mais estranho quando isso aconteceu é que fomos dormir e nunca mais falamos no assunto. De fato, para a maioria dos abduzidos, inclusive Dan e Joyce Arens e os 4 de Lagash, costumam passar-se anos antes que eles relacionem o evento inicial de tudo com a possibilidade de que tenham sido abduzidos. Portanto, como é que uma pessoa passa de apenas ter visto um OVNI ou ter tido um lapso de tempo a tornar-se um abduzido? Para se entender isso, é importante primeiro olhar para o passado e ver como todo o fenômeno de abdução tornou-se parte da nossa consciência. 19 de setembro de 1961, 10 da noite. Quando viajava para o sul pela rodovia 3 em New Hampshire, algo aconteceu a Betty e Barney Hill. Uma coisa tão traumática, como dizem os Hill, que levou anos e uma sessão de hipnose em 1963 para reviver a lembrança do que realmente tinha acontecido a eles naquela noite. Em 1965, num documentário raramente visto, os Hill deram detalhes chocantes de sua experiência. Nós fomos a bordo. Primeiro eles levaram Barney para uma sala e eu fui para uma segunda sala. Nesta, eles fizeram o que eu chamaria um simples exame físico. Também houve um outro exame, em que eles tentaram inserir um instrumento com o feitio de uma agulha, logo abaixo do meu umbigo.
Isso me causou dor. O líder, aquele a quem eu chamo de líder, colocou sua mão sobre os meus olhos. E a dor passou. Isto era o nascimento de um novo fenômeno. O número de casos que foram relatados no resto dos anos 70 foi muito pequeno. Em 1975, Travis Walton foi manchete em todo o país por ter sido raptado por um OVNI e desaparecido durante 5 dias. Foi apenas depois disso que os relatos passaram a ser mais divulgados. Em 1987, o pesquisador de abduções Buddy Hopkins publicou Intrusos e também cunhou o termo lapso de tempo. Também em 1987, a publicação de Comunhão, o primeiro livro sobre abdução a chegar à lista de best-sellers do New York Times, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Eu acho que tinha a obrigação moral de escrever Comunhão. Uma obrigação irresistível, porque eu sou um comunicador e escritor e isso aconteceu comigo. E está acontecendo com outras pessoas e tem sido mal compreendido. E essas pessoas estão sofrendo. Eu achei que tinha a obrigação de fazer isso. Então, em 1994, um livro escrito por esse homem, o Dr. John Mack, deu mais respeitabilidade ao fenômeno das abduções. Abdução se tornara um best-seller, mas o Dr. Mack já tinha sido agraciado com o prêmio Pulitzer como psiquiatra de Harvard. Muita gente ficou admirada por ele ter escrito um livro tão danoso à sua reputação, pelo menos entre seus estimados colegas de cátedra. Será que ele acreditava mesmo que pessoas eram abduzidas? Eu tinha muito pouco envolvimento com fenômenos de abduções antes de começar a ver estes casos. O que me levou a isso foi a noção de que essas pessoas que, por um lado, me pareciam corretas, com autocrítica apropriada, estavam descrevendo experiências que, por não parecerem possíveis ou verdadeiras no seu todo, me levaram a pensar que havia algo novo para se aprender. Isso é interessante. A importância de livros como Abdução, Intrusos e Comunhão não pode ser subestimada. De fato, em cada um dos casos que examinaremos neste programa, foi Comunhão que deu a virada, que transformou um evento estranho do passado nos primeiros sinais de uma experiência de abdução. Eu me lembro de ter visto o teto desabar sobre mim. E eu fiquei com muito medo. Eu tive a impressão de que fosse lá o que estivesse acontecendo. Se eu saísse daquela sala, eu jamais retornaria. Os pesadelos de Jim começaram em 1980, 4 anos depois da visão do OVNI no Rio Alagash. E sem ele ter conhecimento, seu irmão gêmeo, Jack, estava tendo os mesmos sonhos. Eu tinha pesadelos de estar a uma mesa, numa sala brilhantemente iluminada, com criaturas não-humanas me rodeando, me tocando, me assustando. Lembro-me que ficava muito assustado com isso e acordava suando frio e gritando, acordava gritando muito. É isso aí. Na época em que os gêmeos começaram a ter os terríveis pesadelos, Jim estava sendo tratado de uma doença. Os médicos de Jim o internaram no hospital para um teste cerebral com ondas, mas não chegaram a um resultado conclusivo. E nenhum deles conseguiu achar uma explicação fisiológica para os horripilantes pesadelos de Jim. Mas enquanto ele estava hospitalizado, ganhou um livro de um paciente. O livro era Comunhão. Eu fiquei muito perturbado lendo esse livro. Eu quero dizer que ele me tocou de um modo que eu chamaria de visceral. É que havia algo sobre a emoção que ele descrevia no livro, que era exatamente o modo como me sentia quando tinha esses pesadelos. Foi, na verdade, um dos seus médicos quem primeiro sugeriu que Jim procurasse ajuda com um terapeuta especialista em abduções. Quando Jim se aproximou de mim e disse que era irmão gêmeo e que ele e seu irmão, junto com mais outros 2, tinham participado, 4 testemunhas diferentes, e estavam dispostos a serem entrevistados se eu quisesse, e que eu lhe fora recomendado por um médico profissional que mostrou interesse pelo caso, eu achei que devia examiná-lo. E como Jim Miller, Dan e Joyce Arons descobriram que eles não eram os únicos membros de sua família a serem invadidos por estranhos eventos noturnos. Heather, que tinha apenas 1 ano na noite do incidente da luz vermelha, agora tem 22. Desde muito garotinha que eu tinha pesadelos constantes.
Havia um monstro gigante que eu não sei descrever, porque o sonho tinha uma focalização escura, mas eu me lembro de olhar nesse olho grande e ver o meu reflexo. Este é um desenho do monstro que Heather desenhou quando tinha 11 anos, antes que sua família sequer soubesse o que era abdução alienígena e antes da publicação de Comunhão. Quando Heather falou pela primeira vez no assunto, nós não entendemos do que ela estava falando e, portanto, não acreditamos nela. Eu não sabia o que estava acontecendo. Por isso, como eu poderia falar com ela? Para mim, era só a imaginação de uma garotinha. E desde a noite do incidente da luz vermelha, os aliens acreditam que seu filho Danny também tenha recebido sinais. Acredito que aconteceu alguma coisa em 76, quando eu tinha 3 anos. E se me perguntarem o que, eu sinceramente não sei dizer. Quando ele era mais novo, ele era muito estranho. A gente acordava de manhã e tinha que sair à caça dele, procurá-lo, porque ele se escondia em outro quarto qualquer da casa, num armário ou debaixo de uma cadeira da mesa ou... Era mesmo muito estranho. Era como se ele estivesse se escondendo de alguma coisa que não sabíamos o que era naquela época. Então, será tudo apenas um sonho? Os abdutores precisam pegar você sozinho sob o manto da escuridão? Ou poderá o fenômeno da abdução ser tão simples como uma doença do sono? Quando uma criança tem um pesadelo, ela corre pro quarto da mãe gritando: mamãe, mamãe, tem um monstro tentando me pegar. Uma criança pode ver um programa de televisão e ficar tão assustada com o monstro que ela corre para fora de casa. Esses limites começam a tomar forma, e na época em que chegamos à escola já sabemos que aquilo era TV, que era um sonho e que essa é a verdade. Mas para algumas pessoas isso nunca acontece. Para alguns de nós, nunca poderemos dizer: aquilo foi um sonho? Realmente aconteceu? Eu estava acordado ou estava dormindo? William Cone é o psicólogo clínico que ajuda pessoas a lidarem com lembranças de abdução. Seus críticos o chamam de desprogramador. O que seria preciso para convencer você de que pelo menos alguns abduzidos tiveram uma experiência que vai além da própria imaginação? Eu não tenho problema nenhum em acreditar que as pessoas tenham tido experiências paranormais ou que talvez tenham sido abduzidas por alienígenas. Eu não acho que isso esteja fora das possibilidades. Eu não estou tentando dizer que isso não exista. O que eu creio é que muitas pessoas estão erradas, ou enganadas, ou mal informadas e, às vezes, mal orientadas por terapeutas também. Daqui a pouco, vamos procurar uma conexão entre a abdução e desordens do sono. E depois, Danny e Joyce Arians percebem que sua experiência de abduzidos é um caso de família. As lembranças em flashes estavam lá. Evidências físicas de que a abdução é verdadeira. E depois, uma exclusividade na TV. Veja uma regressão hipnótica acontecer. Eu quero olhar. Voltaremos em instantes com Sightings no sábado de Sci-Fi. Há séculos o homem tenta controlar o lado animal. Sightings no sábado de Sci-Fi. Sightings. Os segredos das abduções alienígenas. Os estudos das desordens do sono revelam intrigantes conexões com o fenômeno da abdução. Especialmente os pesquisadores acreditam que duas condições podem, na verdade, levar uma pessoa a viajar numa experiência de abdução. As condições são conhecidas como sono hipnagógico e hipnapômpico. Eu estou sonhando. Quando o evento hipnagógico ou hipnapômpico está acontecendo, é na verdade um estado anormal, é uma aberração. É uma superimposição de uma parte de um sono sonhado para um despertar conscientizado, e esses são estados que normalmente não coexistem. Por isso, é de certo modo uma violação de limites. É a parte do sono sonhado vazando para a conscientização, de um modo que nós geralmente não experimentamos. E por causa disso, sentimos isso como uma coisa muito estranha, nada verdadeira. O Dr. Milt Ehrman é um clínico professor de psiquiatria na Universidade da Califórnia, a Escola de Medicina de San Diego, e presidente de um grupo de tratamento e pesquisa das desordens do sono. O Dr. Ehrman descobriu que muitas experiências relatadas por abduzidos também são relatadas por pessoas que procuram tratamento para as desordens do sono.
Existem alguns paralelos entre coisas que foram relatadas em experiências de abdução alienígena e algumas desordens, tais como alucinações hipnapômpicas e hipnagógicas, incluindo as paralisações de tempo, uma sensação de uma intrusão ou até a invasão de uma cavidade corporal. A sensação de ter estado em outro lugar e retornar à sua cama. Eu não posso afirmar com certeza que isso explica todos os eventos, mas é um modo de se compreender muitos dos elementos que estão presentes e certamente dá explicação a, pelo menos, alguns dos episódios ocorridos. E a paralisia do sono durante os estados hipnagógicos e hipnapômpicos também é um fator preponderante no fenômeno das abduções, diz o Dr. Cohn. A paralisia do sono é o fenômeno de se acordar, normalmente de manhã cedo ou antes de se cair no sono, ficando-se completamente incapaz de se mover. Normalmente, bem acordado, os olhos se mexem, mas nada mais. Muito frequentemente entram no quarto alguns seres anormais. Às vezes eles flutuam pelo quarto, às vezes andam no quarto. Não é incomum um deles pular na cama ou na cômoda. E isso é chamado em algumas culturas de fenômeno da bruxa velha. No caso dos aliens, o Dr. Herman oferece essa possível explicação. Ao tentar entender como duas pessoas podem compartilhar uma experiência deste tipo, eu acho que existem várias maneiras de se compreendê-la. A primeira é que nós desenvolvemos um padrão de sono sincronizado, com um parceiro de cama em relação ao movimento relacionado à normal decorrência de eventos, e assim é possível que os dois possam ter estado num estado remoto e num estado sonhador ao mesmo tempo, no qual tivessem ficado paralisados. E no caso dos irmãos Wiener terem partilhado os pesadelos, o fato de que são gêmeos idênticos pode ser decisivo. Eu diria que se dois gêmeos idênticos tiveram experiências similares, tenham estado em ambientes similares, provavelmente eles são mais afeitos do que outros indivíduos que compartilham a mesma experiência, a terem sonhos que refletem a experiência de um modo similar, se não idêntico. O fato é que um grande número de abduções não ocorre quando a pessoa está dormindo. Elas ocorrem quando a pessoa está dirigindo por algum local ou na companhia de outras pessoas, ou assistindo televisão, ou voltando para a casa do trabalho, ou até num piquenique, ou onde quer que seja, quando a pessoa não está dormindo, nem sequer cansada. E um simples caso de sonho sincronizado certamente não explica o que aconteceu com Dan Irons em 1990, 16 anos após o incidente no Red Lake. Um dia, ele me chamou no trabalho e tive que levá-lo para o hospital. Meu coração batia muito e não consegui respirar. Pensei que estava tendo um ataque cardíaco. Um médico do pronto-socorro assegurou a Dan que ele não estava tendo um ataque cardíaco, mas o que estava acontecendo com ele não estava claro. Os vários médicos a quem recorri tinham ideias diferentes sobre o que estava acontecendo. Um achou que eram ataques de pânico por estresse, outro que era uma infecção no ouvido. Ele não podia fazer nada, não podia trabalhar. Ele ficava em casa e nem podia sair. Nessa época eu percebi que talvez não houvesse nada errado fisicamente comigo, mas que podia ter alguma coisa errada mentalmente, ou que talvez fosse alguma coisa bem lá no fundo da mente querendo aflorar. O que essa alguma coisa era, pareceu sair uma noite em que Dan estava assistindo televisão. Começou um filme que tinha uma cena onde um pequeno alienígena ficava espionando por trás de uma porta. Dan estava assistindo a versão filmada de Comunhão. Eu comecei a chorar quando vi aqueles olhos penetrantes olhando por trás daquela porta. Foi uma fração de segundo na minha mente e tive mais ou menos um flashback do que havia acontecido em 1976. Ele chorava completamente histérico. E eu não conseguia entender por que ele estava daquele jeito. Sem respostas concretas da principal comunidade médica, Dan e Joyce começaram a imaginar se o filme, a doença de Dan e o incidente da luz vermelha não estariam todos relacionados. Os médicos convencionais não estavam fazendo nada por mim. Apenas uma semana após eu ter visto Comunhão, assisti a um programa em que estava John Carpenter. John Carpenter, terapeuta psiquiátrico.
Passei a me interessar por pessoas que alegam ter sido abduzidas e todos os fenômenos relacionados com OVNIs, quando percebi que eles começavam a utilizar profissionais da psiquiatria treinados em hipnose. E Hopkins e alguns outros começaram a me informar de casos a uma média de 2 por mês. Isso dava uma conta de cerca de 120 casos nos últimos 9 anos. A primeira vez que falei com ele ao telefone, descrevendo o que acontecera comigo, os ataques de pânico e tudo mais, ele disse que podia haver muitas outras possibilidades, além da abdução alienígena, que estaria bem lá no fim da lista, mas que ele queria falar comigo. Ele me perguntou se eu queria participar de uma sessão de hipnose e eu disse que sim. Mas as outras possibilidades se descartaram após a primeira sessão de hipnose de Dan. Ele está me mostrando alguma coisa. Tá legal, olhe bem. É metal e parece com uma pequena espada. Vai doer. É isso que você acha? É isso que sente? Ele colocou isso em mim. Eu não queria mesmo contar a ninguém, nem para minha própria família. Eu não queria discutir isso com a Joyce. Mas após Dan voltar da sua segunda sessão de hipnose, tudo isso mudou. Algum tempo depois da segunda sessão, a Joyce começou a se lembrar. As lembranças do consciente vieram. Sabe, elas voltaram e não havia nada que eu pudesse fazer para que não voltassem. E depois que eu as tive foi quando eu fui ver John. Eu tenho trabalhado com eles e descobri que eles tinham compartilhado uma experiência que, sem dúvida, fora traumática e bizarra ao mesmo tempo. Quando percebi que eles estavam participando desta experiência, não havia dúvida que tinha de ser um evento real para causar tamanha emoção e, ao lidar com ele, havia causado um grande alívio. Após muitas sessões independentes de regressão, Dan e Joyce chegaram à conclusão de que o incidente da luz vermelha era a sua primeira experiência de abdução compartilhada. Sob hipnose, eu vi de verdade o que havia acontecido conosco naquela noite. Eu estava encolhido num canto da cama, morrendo de medo do pequeno ser que estava ao pé da cama. E tinha outro com uma esposa. E havia outro junto ao berço da minha filha. Eles eram 3. E um deles tocou meu braço. E eu sentei na cama. Eu ouvi levar a Heather. Quando eles a estavam levando, o sentimento que tive era tão impressionante quanto o sentimento de impotência que eu tivera e que eu não podia aguentar. Aquele foi um sentimento horrível. Porque eles têm o controle total de você e você não pode fazer nada. Você fica vendo um sequestrador levar a sua filha e não pode fazer nada. Fica parada. Se você tivesse tido uma experiência de seres entrando no seu quarto, se você tivesse sofrido um lapso de tempo que não consegue explicar, se tivesse uma marca no corpo que não soubesse o que a provocou, ou então você vê um programa na televisão onde se diz que as pessoas estão sendo abduzidas, você vai procurar um pesquisador de abduções. Mas na hora em que entrar por aquela porta, antes de qualquer coisa ter sido falada, você já está predisposto a acreditar que é isso que vai ocorrer quando estiver sob hipnose. E 5 anos depois que Dan e Joyce começaram suas sessões de regressão, Heather finalmente aceitou também se submeter à hipnose. Realmente eu não tinha certeza se a hipnose era válida ou não. Mas quando eu estava em hipnose, aquilo... As lembranças vieram em flashes. Eu descobri que um dos seres veio e me levou para fora do meu quarto e que eu estava a bordo de alguma coisa. Esse ser me perguntou se eu gostaria de voar e eu não cansava de dizer que não queria e que queria voltar para casa. Dan e Joyce se lembraram de que ficaram em silêncio guardando o segredo, fazendo esforços para não dar a entender nem falar sobre aquilo com as crianças, porque eles sabiam que elas deviam ter tido essa experiência e eles não queriam contaminar seus pensamentos com isso. Daí o silêncio.
De fato, Danny, que tinha 3 anos na época do incidente da luz vermelha, não acreditava ter tomado parte na experiência de abdução de sua família quando uma equipe do Sightings filmou este vídeo. Mas como verão mais tarde, isso também mudou. Acho que as pessoas acreditam no que aconteceu. Elas tiveram algum tipo de experiência bizarra e querem uma explicação para isso. Quando a conseguem, ficam felizes com isso. Elaine Showalter, autora. O que acontece com esses fenômenos é que você dá um salto enorme de alguma coisa que não consegue explicar para um cenário de alienígenas tremendamente complicado. Se eu fui abduzido por alienígenas, então que seja, sabe? Eu tive uma coisa que pelo menos pude me agarrar e dizer, tudo bem, foi isso que aconteceu, foi isso que causou os ataques de pânico e eu vou ter que conviver com isso por toda a minha vida. Elas podem ser totalmente sinceras e totalmente genuínas, sem a pretensão de enganar ninguém. Elaine Showalter é professora na Universidade de Princeton e uma historiadora de psiquiatria que escreve sobre abduções alienígenas em Histórias, Histeria Epidêmica na Mídia Moderna. Certamente tem pessoas que desde a tenra infância foram muito fantasiosas. A gente vê pessoas que são suscetíveis a todas as espécies de extremismo religioso. A gente conhece pessoas com muita ansiedade sexual, mas eu acho que sob certas circunstâncias, provavelmente quase todos nós seríamos vulneráveis a esses enganos, com toda certeza. Mas estes não são enganos, dizem os pesquisadores de abduções. Quando comecei a estudar esses relatórios, percebi certos padrões. A primeira coisa que descobri é que haviam marcas físicas, feridas, cicatrizes de certos tipos que pareciam surgir em conjunção com essas experiências, porque as pessoas se lembravam das coisas que as haviam infligido. Até essa altura, ninguém estava ciente de que haviam marcas físicas posteriores do corpo do indivíduo. Essas marcas físicas que os abduzidos alegam surgir misteriosamente após uma experiência de abdução se resumem em 3 categorias. Tem as marcas de furos, de picadas e as marcas desenhadas. Eu tento levar o fenômeno a sério e acho que as pessoas são sinceras. E não acho que tenha gente fingindo, mas as cicatrizes e as provas materiais são tão ridículas. A maioria das pessoas é cética e não quer mergulhar no assunto em nível sério ou acadêmico, que é muito mais confortável e mais fácil para acreditar em que não está acontecendo. Daqui a pouco, o que acontece quando as primeiras lembranças reais da abdução surgem para os 4 de Allagash? Estava tudo lá e aquilo inundou minha cabeça. E depois, a história da abdução de uma mulher que quebra todas as regras. Eu não queria me despir, mas mesmo assim eu não conseguia parar. Voltaremos em instantes com Sightings no sábado de Sci-Fi. Os colegas de trabalho não o respeitam. Seus projetos sempre dão errado. Sábado de Sci-Fi. Sightings. Os segredos das abduções alienígenas. Para a família Ares, o caminho da descoberta começou com as estranhas visões noturnas. Na abdução de Allagash, Jim e Jack tinham pesadelos idênticos. Mas e os outros 2 de Allagash, Charlie Foltz e Chuck Rack, eles também sonhavam? Bom, de fato não. Mas outras coisas estavam acontecendo em suas vidas que não tinham explicações simples e que eventualmente levaram os 4 a se submeterem ao mesmo tipo de terapia por regressão que tinha revelado a experiência de abdução à família Arens. Efeitos posteriores. Eu achei que queria ser professor, pensei que esse era um emprego mais prático para mim. Contudo, quando nós voltamos naquele ano, eu mudei o meu modo de pensar e me tornei muito interessado em ciências e em medicina. Como artista, eu acho que era meio egocêntrico. Eu estava preocupado com a minha arte, mas após aquela experiência, eu comecei a pensar que a vida tem mais coisas além da arte. Tem outras coisas que a gente pode fazer, algo mais útil, como na ciência, por exemplo. Por isso eu aderi à ciência. Achei que isso era uma coisa útil. As coisas que eu faço no meu trabalho vão para Marte. Jack agora está trabalhando com ciência, fazendo parte de um grupo que manufatura lentes para o programa espacial.
Nessa época eu fazia poesia tradicional. Trabalhei com barro há uns anos atrás e logo depois do evento de Allagash, em vez de fazer copos e pratos, pilhas e jarros, eu comecei a construir essas coisas estranhas a que chamo de guardiões. Essas ideias afloraram a minha cabeça como se já estivessem todas lá e apenas inundaram o meu cérebro. 4 homens que mudaram profundamente num estranho encontro com um OVNI, mas sem terem lembranças conscientes de uma abdução. Raymond Fowler acredita que alguma coisa estava impedindo essas lembranças de emergirem e pediu aos 4 de Allagash para fazerem sessões de terapia com regressão com o hipnoterapeuta Tony Constantino. Após termos concluído nossa investigação com esses 4 abduzidos, nos encontramos em minha casa e tivemos uma conversa geral sobre as coisas que foram reveladas. E posso dizer que, pela primeira vez, eu senti um terror abjeto. Esse tipo de terror é algo muito familiar para Terry Matthews. Como os aliens e os 4 de Allagash, sua experiência começou com um evento noturno inexplicável e a consciência de que a única explicação lógica era de que ela também era uma abduzida.